Olá, pessoal. Vamos falar sobre ligações químicas e eu quero dar ênfase aí num termo que vocês conhecem como valência. A valência de um átomo, ela vai mostrar qual a capacidade desse átomo de se ligar a outro átomo. Nós sabemos que os átomos não estão isolados, eles podem se combinar tanto com átomos iguais quanto com átomos diferentes. E eles se ligam aí de maneiras também diferentes e formam diferentes tipos de ligações em quantidades diferentes. Os cientistas, por exemplo, observaram que o átomo de hidrogênio ele sempre se ligava a apenas um outro átomo. A única ligação, existia apenas a possibilidade de uma ligação do átomo de hidrogênio com outro átomo, que pode ser tanto o hidrogênio ou qualquer outro átomo aí a que o hidrogênio se ligar, por exemplo, o flúor, tá bem? Só existe então uma ligação. E daí eles começaram a comparar outros átomos. Por exemplo, o oxigênio, ele tem capacidade de se ligar a dois hidrogênios, de fazer duas ligações. Já o nitrogênio tem capacidade de se ligar a três átomos de hidrogênio diferentes, realizando aí três ligações. E o carbono, quatro ligações diferentes com átomos de hidrogênio. Esse número de ligações, essa capacidade aqui de realizar ligações, é o que nós chamamos de valência. E a valência depende de quê? A valência depende da quantidade de elétrons livres que esses átomos possuem aí na sua última camada eletrônica. O que os cientistas observavam, né? Os átomos dos gases nobres, lá da última coluna da tabela periódica, a coluna 18, o hélio, o neônio, o argônio, eles são gases que não são átomos que não se ligam a outros elementos químicos. E os cientistas observaram que, com a exceção do hélio, que está na primeira linha, né, da tabela, ocupa lá o primeiro período, todos os outros gases nobres possuíam na última camada 8 elétrons e o hélio possui 2 elétrons. Ou seja, os cientistas concluíram que para o átomo ser estável, para ele não necessitar fazer ligações, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Se houver menos de 8 elétrons, aí o átomo tem a necessidade de fazer ligações. Se a gente observar aqui, ó, a distribuição eletrônica dos átomos ali de cima, o hidrogênio só tem um próton, então no estado neutro também só tem um elétron. A distribuição dele é um S1. Como o hidrogênio está no primeiro período, o hidrogênio ele quer se parecer com o hélio, que é o átomo neutro do primeiro período com distribuição um S2 e que não realiza ligações, porque já tem esse nível aqui totalmente preenchido. Para que o hidrogênio se iguale ao hélio em número de elétrons, ele então faz uma ligação para quê? Para que tenha aí dois elétrons ocupando o orbital da última camada do hidrogênio. Já os outros átomos, eles possuem mais do que uma camada, né? Na camada K só cabem dois elétrons mesmo, então o hidrogênio atinge a estabilidade aí com dois elétrons. Os outros átomos têm mais do que uma camada, então eles vão se estabilizar com 8 elétrons, o que vocês conhecem aí como regra do octeto, tá? Então, o átomo ele se estabiliza com 8 elétrons. Vamos observar aqui o oxigênio. Nós vimos que ele tem a capacidade de fazer duas ligações com hidrogênios. O oxigênio forma duas ligações. Se a gente contar aqui, ó, na última camada, que é a camada 2, quantos elétrons o hidrogênio tem? 2, 4, 6. Então, para completar 8, ele precisa realizar duas ligações, porque para cada ligação ele vai receber um elétron, ele vai compartilhar ou receber um elétron do outro átomo que está lá próximo dele. Se vocês olharem o nitrogênio, na última camada ele tem 2 mais 3, 5. Então, o nitrogênio precisa de mais 3 elétrons, por isso ele realiza 3 ligações
no caso de estar ligado ao nitrogênio. Se ele tiver ao hidrogênio, se ele estiver ligado com qualquer outro átomo, também serão três ligações. Entre dois nitrogênios, por exemplo, também existem três ligações, tá? Já o carbono, olha, na última camada, ele tem 2 mais 2, 4 elétrons apenas. Então, o carbono sempre realiza quatro ligações para complementar aí os 8 elétrons com os 4 elétrons que ele vai adquirir das ligações, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem aí mais dúvidas, acessem o nosso site e envie para nós. Um abraço!